pessoal! Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho sobre as nossas pinças, os nossos instrumentais cirúrgicos. Antes de mais nada, eu quero ressaltar com vocês que as pinças que a gente vai apresentar, gente, elas estão na classificação de pinças básicas. Aquelas pinças que todas as unidades têm, aquelas pinças que, independente do procedimento cirúrgico, elas precisam estar lá. Elas servem para vários procedimentos de maior porte ou menor porte. Antes da gente conversar sobre as pinças, vou pedir para vocês seguirem nosso canal, curtir nosso conteúdo, isso vai ajudar muito que vocês estejam recebendo cada vez mais conteúdos nossos, tá certo? Professora, e as pinças especiais? Eu quero conhecer um instrumental para uma cirurgia específica. Gente, são pinças que vocês já entendem como específicas. Então, por exemplo, uma maternidade, ela vai ter as pinças básicas e as específicas para os procedimentos que são feitos em uma maternidade. Um hospital ortopédico vai ter as pinças básicas e os instrumentais específicos de ortopedia. Professora, eu vou trabalhar num hospital de cirurgia oftalmológica. Você vai ter instrumentais básicos e instrumentais específicos ou especiais para os procedimentos oftalmológicos. Então, o que a gente vai resumir aqui de uma forma fácil é que a gente esteja conhecendo as básicas. Quando vocês estiverem indo para as áreas mais específicas, um procedimento cirúrgico específico, uma vaga de emprego específica, aí vocês vão se familiarizando com as pinças, com os instrumentais específicos, tá? Outro ponto que antes da gente estudar instrumentais, a gente precisa relembrar são os 4 tempos cirúrgicos. Professora, por que eu tenho que saber? Porque os instrumentais têm tudo a ver, gente, com os tempos cirúrgicos. O primeiro tempo é a diérese, o segundo tempo é hemostasia, o terceiro tempo é exérese e o quarto tempo é a síntese. Em resumo, diérese é o começo, abertura é quando o procedimento ele se inicia. São instrumentais que são utilizados para abrir. Hemostasia, paciente teve um sangramento por conta da abertura, a gente vai utilizar instrumentais para reduzir o sangramento. Pinças hemostáticas é um exemplo. A exérese, ela é chamada de cirurgia propriamente dita. É nesse momento, pessoal, que as pinças especiais ou pinças específicas, instrumentais especiais, eles vão entrar. É nesse momento que vai ficar os instrumentais específicos daquela cirurgia. É uma esterectomia, vai ter materiais para a retirada do útero. É uma gastroplastia, uma redução de estômago, vão ter os instrumentais específicos daquele procedimento. É justamente no tempo da exérese que a gente percebe a especificidade dos instrumentais. E quando acontece a cirurgia propriamente dita, a gente precisa, ao final, fechar, que é a síntese, é o 4º e último tempo cirúrgico. Então, a gente vai destinar os instrumentais para essa finalidade. Um grande exemplo, porta-agulha, que são os responsáveis por segurar as agulhas para a sutura. Então, a mesa de instrumentais, ela é organizada dessa forma, respeitando a ordem dos 4 tempos. Por quê? Para ficar mais fácil, para que o instrumentador cirúrgico ele consiga visualizar e ser rápido, dinâmico e organizado. Inclusive, quem organiza essa mesa é um instrumentador cirúrgico, tá bom? Antes de apresentar por tempo, quero só apresentar uma organização que eu fiz aqui, que independente de tempo, nós temos pinças coringa, nós temos pinças que não fazem parte de um tempo específico. Eles podem participar de qualquer evento, tá? De qualquer momento da cirurgia. Vamos lá. Vou começar a apresentar para vocês essas 2 pinças bem aqui, pessoal. Olha só. Essas pinças, muito semelhantes, eu tô falando isso para vocês para que fique bem fácil. Para vocês memorizarem, ela parece com a nossa pinça de tirar sobrancelha, só que em tamanho maior, tá? Isso aqui é um instrumental cirúrgico, geralmente tem essas ranhuras bem aqui, é o local onde a gente pega para evitar que o nosso dedo escorregue. Ele vai para o processo de esterilização. E nós temos em 2 versões. Nós temos versão sem dente e com dente. Vamos começar a apresentá-las. O nome delas é pinça de dissecção.
Eu posso chamar de pinça de secção sem dente ou pinça de secção com dente. Existe também alguma nomenclatura que facilita. Quando ela é uma pinça de secção sem dente, ela vai ser chamada de pinça anatômica. E quando ela é uma pinça de dissecção com dente, até pela presença do dentinho, vamos ver se vocês conseguem olhar aqui o dentinho que se encaixa, inclusive muito bem, ela é chamada de dente de rato, pinça dente de rato, tá? Esses aqui são os dois nomes de pinça de secção que a gente tem. Professora, qual é o momento que ela participa? Gente, a pinça de secção, ela não participa somente em procedimento cirúrgico. Elas estão incluídas em procedimentos de curativo, por exemplo, em bandejas de curativo, tá? Elas são muito úteis para a gente pinçar tecidos e afastar. Só que elas não travam, então elas precisam da nossa força para se manter fechada, tá? Quero apresentar para vocês também essa pinça. Essa aqui é uma pinça com cremalheira. Esse é um termo que eu vou falar várias vezes e já vou apresentar a vocês quem é a cremalheira. A cremalheira, gente, é essa estrutura bem aqui de travar uma pinça. Ela tem o nível 1, 2 e 3 de preensão, certo? E a gente faz a abertura dela. Então, todas as vezes que vocês olharem uma estrutura, uma pinça, um instrumental com essa trava, que a gente chama popularmente de trava, o nome dela é cremalheira. Mas eu preciso apresentar a vocês a ponta dela. Ela é uma ponta extremamente perfurante, tá? Machuca. Então, eu posso afirmar a vocês que isso aqui não é uma pinça de utilização em procedimento. Ela tem uma classificação de pinça de campo. O que eu quero dizer para vocês? Ela não serve para pinçar tecidos corpóreos, que ela vai machucar, ela vai lacerar, ela vai partir a pele. Ela é para prender campos, ela prende um campo no outro, é só isso. Professora, a Bacalhau, ela é usada só para fazer preensão de campos? Sim, a Bacalhau, ela é usada para fazer só preensão de campos. E antes da gente definir através dos tempos, eu já estou apresentando a vocês o par desse afastador. Esse afastador, gente, é chamado de afastador de Farabeuf. Ele está sempre em par, ele tem variação de tamanho sim, e ele geralmente participa em alguns momentos, tá? Mas a finalidade dele é a abertura manual de tecidos. Como ele depende da gente fazer a força e manter o tecido, geralmente um profissional faz a manutenção do afastador e o outro profissional executa o que precisa ser feito, tá bom? Ele não tem trava, eles não são conectados, eles são individuais e o nome dele é afastador de Farabeuf. Relembrando os tempos cirúrgicos. Diérese. A diérese é o primeiro tempo cirúrgico, ele é caracterizado pelo início do procedimento. Quando a gente inicia um procedimento cirúrgico, a gente faz primeiramente a abertura. Gente, abertura de tecidos pode ser feito com qualquer coisa que corte. Logo, os instrumentais que se apresentam nesse momento são as tesouras, muito embora elas possam ser utilizadas em outros momentos também. Eu não estou restringindo as tesouras apenas a esse momento e eu estou trazendo para vocês o cabo de bisturi, que eu costumo chamar de cabo de bisturi frio, tá? E a lâmina de bisturi que trabalha junto com ele. Gente, só ressaltando que a gente chama esse cabo de bisturi frio. A minha versão que eu trago hoje, ela é utilizada várias vezes, ela sofre o processo de esterilização. Mas existe também a versão dele descartável, muito comum hoje nas unidades, independente se é hospital público ou privado, já é muito comum que a gente veja, sim, o bisturi descartável, e existe o que a gente chama de eletrocautério, que é o bisturi elétrico, tá? Que ele não só corta, como ele cauteriza, ele queima, ele reduz o sangramento. Esse bisturi, quando ele se conecta com essa lâmina, ele só tem a finalidade de cortar, tá?
Quando ele só tem a finalidade de cortar, ele se monta assim, o instrumentador monta, tá? Antes do procedimento cirúrgico, inclusive já entrega para o cirurgião montado, tá? Ele só tem a finalidade de cortar, então é muito utilizado para tecidos mais externos, onde o sangramento ele é moderado. Então, ele não cauteriza, ele só corta. Aqui eu trago para vocês as duas principais modalidades de tesouras muito utilizadas. Professora, qual a grande diferença delas? O tamanho, a questão de delicadeza. Duas tesouras que a gente precisa memorizar, a tesoura Metzenbaum e a tesoura Maio. Quem é a tesoura Metzenbaum? Essa aqui, ó, ela é longa, a gente percebe logo pela estrutura longa da Metzenbaum. Ela vai ter na versão reta e na versão curva, como eu tô apresentando aqui para vocês. Uma versão curva. Essa daqui, ela é a tesoura de Maio. Ela é uma tesoura mais forte. Você percebe que ela é uma tesoura mais robusta, tá? Ela é uma tesoura mais forte, ela é uma tesoura mais curta. Ela também tem a variação reta ou curva. E a gente pode sempre perceber a questão de ponta. Se ela é ponta romba, que é a ponta grossa, ou se ela é ponta fina. Só mostrar aqui para vocês uma variação, ó, essa aqui é uma tesoura ponta fina. Ponta romba, ponta fina. Existe sim uma diferença. E vai depender de acordo com a necessidade em cada procedimento. Vou entrar no segundo tempo cirúrgico, que é a hemostasia. A gente pensa assim, primeiro tempo cirúrgico, que é a diérese, abriu, não abriu? Quando a gente abre algum tecido que é cortado, ele não sangra? Esse chegou o momento, então, de fazer o que a gente chama de hemostasia. Gente, prestem muita atenção na origem das palavras. Hemostasia. Hemostasia é estancar sangramento. Lá num procedimento cirúrgico, existem várias possibilidades de estancar sangramentos, ou de reduzir sangramentos, ou de pinçar estruturas para reduzir sangramento. Logo, o segundo tempo cirúrgico ele é chamado de hemostasia, e essa aqui são algumas pinças hemostáticas, tá? Primeira coisa que eu mostro a vocês e já chamo a atenção é que todas possuem a cremalheira, gente, porque elas dão estabilidade de manuseio, elas permitem que a gente não tenha que ficar segurando. Você pode pinçar e deixar a estrutura pinçada, ou seja, reduzindo o sangramento com a área que está em preensão, tá bom? Em geral, são todas parecidas, mas elas não são iguais, elas possuem diferenças, tá? A primeira dica que eu dou para vocês é que todas as vezes que você for identificar uma pinça hemostática, você abre. Ah, professora, eu não consigo descobrir ela aqui só pelas estruturas externas. Não, gente, elas são muito parecidas. Se eu fechar todas, elas ficam praticamente iguais, variando somente entre retas e curvas. Então, a primeira coisa que a gente faz é abrir uma pinça. E aí eu vou atrás das ranhuras. Essas ranhuras, elas são importantes. E elas que te identificam boa parte dessas pinças. Se você encontra ranhuras completas em toda a extensão da pinça, ela é uma pinça hemostática Crille. Ela existe essa variação reta e ela tem, olha, eu tenho aqui uma Crille curva. Professora, como que você sabe que ela é uma Crille? Porque ela possui ranhuras completas, mas essa daqui ela é curva e essa daqui ela é reta. Eu vou passar agora para uma pinça que, se vocês olharem ela fechada, ela é igualzinha, elas se tornam iguaizinhas. Mas a partir do momento que eu abro, ela possui uma diferença. Ela possui a diferença nas ranhuras. Nossa, aqui eu não tenho mais ranhuras completas. Eu só tenho até 2/3 do comprimento da minha pinça. Logo, ela deixa de ser uma pinça Crille e ela passa a ser uma pinça Kelly, que também pode variar entre Kelly curva e Kelly reta, que eu tô apresentando para vocês aqui. Ela é uma Kelly reta, nós temos a versão também Kelly curva, tá?
Quando a gente começa a ter uma pinça também menor, mais delicada, com uma ponta um pouquinho mais fina e ranhuras também até 2/3, a gente conhece a famosa pinça mosquito, conhecida carinhosamente como mosquito, mas o nome dela é Halsted, certo? Alguns chamam de mosquitinho. Ela é muito parecida com a Kelly, gente, mas ela tem uma curvatura também diferenciada e ela é considerada uma pinça mais delicada. Ela tem uma ponta mais delicada, ela é para estruturas mais delicadas. Ainda falando de pinças hemostáticas, eu trago para vocês essa, porque ela tem uma marca muito fácil da gente identificar. Ela fechada, ela é uma pinça que pode variar entre curva e reta também, mas quando a gente abre, vocês podem perceber que ela tem dente, mas ela é uma pinça com cremalheira, pessoal. Então, a partir do momento que você tem, inclusive, gente, é uma pinça super forte, tá? Ela tem as ranhuras completas, ranhuras, inclusive, bem fortes, ranhuras bem marcadas, ranhuras bem desenhadas e com dente, ela é chamada de kosher. Tem gente que chama kosher com dente, kosher rato, a gente chama o nome dela, é pinça hemostática kosher. Ó, ela trava também e ela geralmente é utilizada para apreensão de áreas que precisam dessa pressão dos dentes dela. Essa aqui é a kosher. Só pra gente recapitular. Kosher com dente. Mosquito Halsted, curvadinha delicada, pontinha delicada. Ranhuras por completo, nós temos acrílico. Ranhuras pela metade. Aqui eu tenho uma Kelly. O terceiro tempo, exerese. Gente, a nomenclatura, o jeito que fala, fica a critério de cada um. Eu chamo exerese. Eu já ouvi gente que fala exerese. Tanto faz. E algumas pessoas usam o termo, inclusive os livros falam sobre cirurgia propriamente dita. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se a gente vai fazer uma rinoplastia, uma cirurgia de reconstrução do nariz, a abertura ela é feita com instrumentais tradicionais, hemostasia é feita com instrumentais tradicionais, a execução, que é a exerese, é a rinoplastia, é a reconstrução mesmo. Vocês estão entendendo? É a execução do que você foi fazer. Nesse momento, são utilizados instrumentais especiais. Não são mais os tradicionais. Assim como uma cirurgia ortopédica, por exemplo, osso, exige instrumentais específicos. Furadeira, martelos, instrumentais mais pesados para a finalidade óssea. Então, deixando claro, gente, toda caixa de instrumental de cirurgias específicas precisa ter instrumentais específicos para a realização da exerese, ok? O quarto e último tempo cirúrgico, gente, já remete o encerramento, é o final, é o que a gente vai fazer para finalizar o procedimento. Aí a gente vai relembrar. Não foi tudo aberto, não sangrou, não foi feita a cirurgia propriamente dita, uma reconstrução, uma retirada, um implante, uma correção. Esse momento já passou e já está acontecendo o término da cirurgia. Então, tudo que foi aberto tem que ser fechado. Aí vai a opção médica e a melhor adequação ao paciente. Gente, não esqueçam, procedimento cirúrgico ele é realizado por cirurgião e todas as técnicas têm que ser adequadas às necessidades do paciente, à melhor aceitação do paciente. O fechamento de tecidos internos, ele é feito por pontos, por suturas, onde esses fios, eles são fios absorvíveis, ou seja, eles não são retirados, eles são absorvidos pelo organismo após o processo de cicatrização. Mas externamente falando, fica a critério. Pode ser feita a utilização de pontos e existe também muitos médicos que fazem a opção, gente, de colar. Eu conheço várias pessoas que já tiveram o fechamento de cirurgias
coladas. É uma questão de estética, é uma questão de preferência e existe sim a cola cirúrgica. Em outro ponto, quando a gente faz a utilização de fios, pontos tradicionais, a gente vai fazer uso desse instrumental chamado de porta-agulha. Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer para identificar um porta-agulha, ele sempre tem essa estrutura independente do tamanho dele. Eu até tenho um porta-agulha menor, que embora o tamanho dele seja menor, a pontinha dele sempre é assim. E um outro ponto interessante que vocês têm que observar é a parte de dentro. As ranhuras são diferentes, deixa eu tentar mostrar as ranhuras, e sempre tem esse cortezinho no meio. Tá? É tudo preparado para conseguir fixar de forma adequada a agulha da sutura que eu vou já mostrar para vocês. O porta-agulha, gente, ele também tem a cremalheira, porque a gente consegue fixar o fio de sutura e aí vai sendo executado o processo de sutura, tá? Também existe, gente, algumas cirurgias, principalmente as de grande porte, ortopédicas, cardíacas de peito aberto, onde existe a possibilidade também de grampos. Gente, a medicina, os instrumentais, os materiais hospitalares têm uma riqueza infinita de materiais. Então, existe já várias possibilidades de fechamento. E o porta-agulha, ele trabalha, gente, em conjunto com o fio de sutura, tá? O fio de sutura, já adianto a vocês que ele vai vir conectado já na agulha. Aí essa agulha normalmente ela é curva, o tipo de fio de sutura vai depender do tecido, vai depender da área que vai ser suturada e a escolha médica. Quem determina o tipo de fio é o tipo de procedimento e a escolha médica. Finalizamos nossa aula, nossa revisão, nossa explicação sobre as pinças básicas. Espero que tenham gostado. Para que a gente venha trazer também mais conteúdos para vocês, eu peço para vocês que sigam o nosso canal, curtam o nosso conteúdo, comentem, que vocês encaminhem, que vocês compartilhem para os colegas de vocês, tá bom?